Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem ocupado grande espaço na mídia, nos noticiários, redes sociais e rodas de prosa nestes últimos meses. Nós vamos falar sobre o direito de propriedade e a forma de protegê-lo legalmente. O direito de propriedade parte do entendimento de que nós, naturalmente, temos o desejo de possuir coisas. E esse desejo de possuir poderia levar a sociedade a uma situação de conflito permanente pela posse de bens. E esse conflito poderia e pode nos levar a uma situação caótica. Por conta disso, é que espera-se que o Estado, aqui entendido como conjunto de instituições públicas, ou seja, toda a sociedade política, deve garantir o direito de propriedade como um direito fundamental. Atento a isso, o nosso legislador constituinte deixou bem claro em nossa Constituição Federal, ali no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e ficou garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No inciso 11, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por uma determinação judicial. E o inciso 22 diz ali que é garantido o direito de propriedade. Portanto, desde logo nós já concluímos que o direito de propriedade nos é garantido constitucionalmente, o que é uma ótima premissa. Indo um pouco mais além, e agora na legislação substantiva, no âmbito do direito privado, nós vamos ver o que nos diz o nosso Código Civil. Agora, antes disso, é importante lembrar que o direito civil pode ser entendido como o direito do cidadão. Ele determina as regras e condutas que as pessoas, físicas ou jurídicas, devem ter em sociedade. Muito bem, pois bem. Esse nosso Código Civil ensina, ali a partir do artigo 1196, que considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. E lá no artigo 1200, ele diz que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária, sendo que violenta é aquela decorrente de um ato violento, uma invasão, por exemplo, um rompimento de cercas, muros, hostilidade mesmo. Já a clandestina, nós vamos entender aquela posse que ocorreu na calada da noite, ou no final de semana, que não tinha ninguém no imóvel, ninguém viu, ou percebeu qualquer movimentação desse invasor. E temos ainda a posse precária, que é aquela derivada de um abuso de confiança. Um exemplo seria aquela em que alguém, por exemplo, foi residir em um imóvel e gratuitamente ou de aluguel, com a permissão do proprietário. Algum tempo depois, quando esse proprietário vai requerer o imóvel de volta, ele se recusa a isso. Neste caso, essa posse dele passa a ser precária. Pois bem, todos esses tipos de posse são considerados como posse injusta ou posse de má-fé, ok? Pois bem, então nós temos que abrir um parêntese aqui agora para relembrar que a posse é a exteriorização da propriedade. O possuidor é aquele que age como se ele fosse o proprietário, e muitas vezes ele é. E para que essa proteção da propriedade seja imediata, o legislador já incluiu essa proteção diretamente ao possuidor, sem perquirir, sem perguntar, num primeiro momento, se ele é proprietário ou não. A ideia é defender mesmo a posse. Pois bem, a lei já garante ao possuidor a imediata defesa daquela posse, porque com isso já estaria em tese defendendo a propriedade. Tamanha é a importância desse direito fundamental. Pois bem, então o Código Civil já trouxe ali no artigo 1210 um preceito muitíssimo interessante. Ele diz que o possuidor, e aí podemos entender como sendo proprietário também, ele tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se ele tivesse justo receio de ser molestado. Nós vamos explicar esses termos para que fique bem claro. Se o possuidor for perturbado, molestado, incomodado enquanto estiver na posse do imóvel,
a lei diz que ele tem direito a ser mantido ali. É o caso da turbação. Se ele for expulso da posse desse imóvel, ele tem direito a ser restituído, ou seja, a lei manda que ele retorne ao imóvel. E se ele, possuidor ou proprietário, perceber que o seu imóvel está em vias de ser invadido, se ele perceber alguma movimentação suspeita, atípica, nos limites do seu imóvel, seja por uma ou várias pessoas, a lei garante a ele o direito a uma ordem judicial, impedindo que estranhos o invadam, aplicando penas e multas a quem desobedecer esse mandamento do juiz. É assim que nos diz a norma. Mas, além disso, existe um outro detalhe importantíssimo no parágrafo 1º desse artigo. Esse artigo 1210, em seu parágrafo 1º, esclarece: o possuidor turbado, eu disse turbado, que é o perturbado, ou esbulhado, expulso, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou à restituição nessa posse. O que está autorizado aí é que o proprietário ou possuidor pode ser utilizado o que comumente é chamado de legítima defesa da posse. Isso mesmo, legítima defesa da posse. A lei autoriza a utilização de força física, ou seja, restituir-se por sua própria força, do desforço imediato. Nós devemos então entender que se o invasor ou invasores estiverem se utilizando de violência para tal ato, poderá o possuidor, proprietário, defender seu imóvel de igual forma, com a mesma intensidade de violência. Se a ocupação for clandestina, na calada da noite, por exemplo, poderá o proprietário expulsar os invasores com toda a força necessária a isso. Isso é utilizar-se do desforço imediato. É óbvio que a violência não é bem-vinda em situação alguma, mas quando a lei permite o desforço imediato para a defesa da propriedade, ela admite que poderá haver excessos durante esse ato, tanto que pondera para que não haja desforço além do indispensável. Que fique muito claro isso. Expulsar alguém de um imóvel não significa abater o indivíduo, mas apenas o retirar, colocar para fora, fazer com que saia do imóvel. A lei nos permite isso. Então, nesses casos, haverá de prevalecer o bom senso, sempre. Pois bem, nós falamos até aqui do direito de propriedade e da sua proteção legal e constitucional. Mas é muitíssimo importante se levar em consideração que o direito de propriedade não é e nem deve ser absoluto. É fundamental que a propriedade, que o imóvel, cumpra com sua função social, seja um imóvel rural ou um imóvel urbano. Afinal, não basta apenas ter o bem, o imóvel. É fundamental que o indivíduo torne este imóvel útil à sociedade. Ele precisa ter um aproveitamento racional e adequado, uma utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, uma observância estrita das disposições que regulam as relações de trabalho. Isso é importante. Uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores são requisitos indispensáveis ao reconhecimento do imóvel, da propriedade. Se esses preceitos não forem cumpridos, a nossa Constituição Federal também prevê a desapropriação para fins de reforma agrária. Ou seja, se o imóvel não atender à sua função social, ele passará por um processo de desapropriação e o Estado o destinará para a reforma agrária, indenizando o proprietário nos termos da lei.